Oi minha gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sandra Rafaela e hoje teremos resenha de livro. Gente, esse livro aqui está assim impresso, tá? Não me julguem, porque ele é um e-book pela editora universitária lá da Universidade Federal de Pernambuco e ele está lá disponível no site, certo? Então, para facilitar a minha leitura, ficar mais confortável para mim, para fazer minhas anotações, eu o imprimi. E aí, qual é o nome desse livro, Sandra? Desse e-book? Ele se chama Eu e o Texto Científico, uma relação possível. Ele foi organizado pela Ana Cláudia de Araújo Santos e tem a participação aqui de vários autores, né? Ela organizou e aí para cada capítulo tem um autor e também tem uma outra seção que tem mais de um autor. Então vamos lá. Ela começa esse livro, né, falando sobre a extensão de cultura na UFPE, que completou 60 anos, né, explica um pouco como era chamada antes, que era a secretaria, depois virou Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que é através dessa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né, os editais dessa Pró-Reitoria, que eles conseguiram a oportunidade de fazer esse livro. Então, eles têm um projeto chamado Auxilia, tá? Eu vou deixar também aqui o nome escrito aqui embaixo, porque não é Auxilia com X, é Auxilia com C no lugar do X, que é justamente remetendo à ciência da informação, que é um projeto de pesquisa de pesquisadores da área de ciência da informação e é um projeto de extensão. E é esse projeto de extensão fez esse livro, entendeu? Organizou esse livro. Então, tá tudo interligado. Pró-Reitoria de Extensão, projeto de extensão, edital, universidade, ou editora da universidade e o projeto Auxilia, certo? Então, eles começam, né, apresentando, vou pegar aqui a minha filhinha, ele é um livro de 2003, então ano passado, né, que eu tô gravando em 2024, então ano passado, um livro então bem recente, bem atualizado, assim, de certa forma. Foi revisado por pares os textos que aqui estão e tem 8 autores de autoral no texto, contando com a organizadora, que ela também é autora de uma seção aqui, de um capítulo, ok? Então, ela apresenta, trazendo a diferença entre a universidade pública e a universidade privada no sentido de demanda e oferta, sabe? Que a universidade pública, ela tem uma demanda maior do que ela oferta e a privada é ao contrário, né? E existem vários motivos para que seja dessa forma. Então, depois ela fala do Auxilia, né? Como eu falei, que é um projeto de extensão que visa auxiliar, né? E ele é formado por pesquisadores da área de ciência da informação e eu já fiz curso com eles, já participei de várias coisas, assim, gosto muito e recomendo, sabe? Porque é bem humanizado o processo de ensino deles e eles tranquilizam a gente e, de certa forma, também a gente está aprendendo um pouco mais sobre a produção científica, né? Depois da apresentação, vem o sumário e tem o capítulo 1. Capítulo 1 se chama Pesquisa Científica como Prática Social e Artesanal, porque ela traz e sofre influência da sociedade, né, do contexto em que ela está inserida. Então, se a gente vai criar ou se a gente vai usar uma metodologia que já existe, é com base no que já existe, né? Se eu vou criar uma nova metodologia com base no que existe, se eu vou usar uma metodologia que já existe, é porque ele está dentro desse meu contexto. Então, ele diz que essa pesquisa, ela é social e ela é artesanal porque ela parte do sujeito. Então há uma construção ali daquele sujeito, há um emaranhado de coisas que ele une, né, para que possa vir a ter aquela pesquisa. Então, se podemos pensar como uma coxa de retalhos, sabe, que é vários pedaços de tecidos diferentes, de cores diferentes, em que vai havendo uma costura ali, né, algo artesanal, algo manual. Então, por isso que ele fala dessa forma. E aí ele propõe uma classificação para pesquisa científica quanto à sua natureza, seus fins e seus meios. Então, para quem está aí tentando, né, achar autores que falem sobre isso de uma forma bem leve, que tragam talvez perspectivas diferentes, que a perspectiva dele já é um pouco diferente, recomendo a leitura desse capítulo. Já o capítulo 2 se chama A Estrutura dos Textos, ele traz a estrutura dos textos científicos, ok? Nesse capítulo, que é da organizadora, Ana Cláudia,
ela fala sobre a estrutura do texto científico mesmo, mas ela diz que não está trazendo uma receita, sabe? E ela reforça até o que eu falei no último vídeo, sobre aquela questão de passar por várias alterações no projeto, no último vídeo que eu digo, o vídeo que eu falei do último ano do mestrado. E ela fala sobre que tem várias alterações de projeto, que é como mudar, que é como refazer, que a gente é sempre essa ideia de aperfeiçoamento, de melhoria, etc. E ela traz o tema, a questão problemática, os objetivos gerais e objetivos específicos. E aí ela traz tudo isso, aborda tudo isso, como a gente pensar, que perguntas a gente deve se fazer para conseguir escrever, né, o nosso tema, escrever os nossos objetivos, escrever a pergunta-problema. E ela faz isso com exemplos pra gente vendo a construção, né, do texto, e finaliza de uma forma muito fofa, que é ela falando que é uma questão de prática mesmo, sabe? É uma questão de prática. Esse livro, gente, ele é bem assim, ele não é raso, mas ele é introdutório, entendeu? Ele é feito por profissionais que têm experiência na área, bons profissionais, certo? E ele é um livro realmente de introdução, mas ele não é um básicozinho não, ele traz as ideias, ele traz os conceitos, entendeu? Sabe? É rico, não é à toa que recebeu, né, que ganhou um edital e teve a sua publicação pela universidade e está aí gratuito para nós termos acesso. Capítulo 3 fala da escrita acadêmica, a escrita acadêmica como opressora, e é bem interessante isso, porque ele fala que a escrita acadêmica ela é opressora tanto para o escritor quanto para o leitor. Porque é uma ideia que se complicar aquilo que está falando, que se falar de forma rebuscada, aí está sendo erudito, e assim você é um gênio, e assim tem valor aquilo que você está pesquisando, aquilo que você está falando. Você vai ser melhor conceituado por quanto mais difícil é de entender o seu texto. E aí isso é complicado para o autor, que precisa estar preocupado com isso, né? E também é complicado, é opressor para o leitor, porque ele se vê mediante um texto que ele não entende. E muitas vezes é isso que afasta, né, as pessoas de um texto científico. É isso que muitas vezes nos afasta de um texto filosófico. É isso que muitas vezes nos afasta de alguns escritores, que é justamente essa forma rebuscada e erudita de se escrever. E aí ele pede que haja uma simplificação, que a gente trabalhe com a comunicação. E comunicar é se fazer entender. Se eu estou lendo um texto em que a pessoa fala de forma muito rebuscada, que eu não consigo entender a metade das palavras do que ali estão escritas, não está havendo comunicação. Então, eu não estou me fazendo entender. Então, assim, é como se até fosse uma perda de tempo, tanto para quem escreveu, quanto para todo o recurso que foi levantado para que dali fosse feito, né? Porque as pessoas não estão entendendo. E, enfim, aí eu achei bem interessante essa proposta que esse autor traz. E ele, inclusive, traz dicas de como evitar a escrita opressora, ok? O próximo capítulo é o capítulo 4. E eu tô trazendo aqui um resumo para você de todos os livros, para vocês realmente terem ideia de que ele é introdutório, mas ele não é básico. E fala sobre plágio. E aqui o autor traz, né, que é até um autor também que ele tem alguns livros falando sobre normalização, ele tem alguns livros digitais já publicados, eu já tive também aula com ele, e aí ele fala do plágio com a má conduta. E essa má conduta ela pode ser consciente ou não. O fato de você não saber que está fazendo algo que é considerado mal, não tira o que aquilo é, uma má conduta, sabe? Ele fala da paráfrase sobre tanto aquela paráfrase que se troca apenas palavras, como a paráfrase que se entende o que é dito e aí se escreve conforme se entende, né? Para quem não sabe, a paráfrase é pegar um texto de um autor, uma ideia de um autor e colocar no seu texto de forma indireta, da forma como você expressaria, né? E que sendo apenas trocas de palavras, ou seja, o seu entendimento sobre aquilo é necessário citar da onde você tirou. Ok? É necessário tirar. Por quê? Porque é uma citação indireta. Você usou outra pessoa para falar aquilo. Não é uma ideia que você está criando naquele momento. Entende? Ele fala que o plágio ele é uma traição, não só ao autor original, né, de que você está pegando aquela ideia, aquele conceito e você não está dando a devida referência, né? Você tem que referenciar, dizer, ó, esse trecho aqui eu tirei de fulano, a ideia não é minha, a ideia é dele. E aí ele fala que você não só está traindo esse autor original, você também está traindo o leitor. Por quê? Porque o leitor, a partir do momento que você fala algo, assim, tem lá um parágrafo enorme seu, uma ideia muito linda,
que você tirou de outro autor e você não indicou que é daquele autor, você está enganando o leitor, porque você está dizendo a ele que a ideia é sua, a partir do momento que você não disse de onde você tirou. Então, assim, é uma outra perspectiva que eu até a leitura desse texto ainda não tinha pensado, né? E eu me coloco no lugar de autora. Então, o que é que vai acontecer? Eu não só plagio o que foi feito, mas eu levo outras pessoas a indicar uma fonte incorreta. Entendeu? Então eu não estou só tendo consequências sobre o meu trabalho, eu estou levando outras pessoas por tabela a ter consequência também, pessoas que utilizaram o meu trabalho. Então é uma questão realmente de responsabilidade e de boa prática, né, gente? De boa conduta. E aí ele fala sobre o autoplágio, e também o que ele fala sobre o autoplágio é assim, bem interessante, porque ele diz que o autoplágio é uma palavra oxímora, eu acho que é assim que se pronuncia, que é uma palavra contraditória, porque plágio é você pegar a ideia de outrem, auto é meu. Eu estou pegando a minha ideia? Como é que eu estou copiando a minha ideia? Se a ideia é minha? Eu estou copiando ou estou repetindo? Então ele meio que bate nessa em cima dessa palavra, diz que ela é muito contraditória, que não faz sentido e que a gente tem que ver uma outra forma, tipo, se eu estou escrevendo, por que eu tenho que citar os textos em que eu escrevi aquilo? Se a ideia é minha, por que eu preciso estar fazendo referências? O que seria realmente o plágio meu comigo mesmo, sabe? Então eu achei muito interessante e recomendo também a leitura. Já no capítulo 5, a autora tenta desmistificar as normas da ABNT, de modo a nos fazer vê-las de formas não complicadas, mas como forma de algo que depende de prática, né? E algo que nos auxilia a quê? A conter no texto aspectos que são importantes no sentido da pesquisa científica e também nos ajudar a encontrar em outros textos esses aspectos importantes da pesquisa científica. Por quê? Porque a ABNT, apesar de não ser uma lei, ela é uma norma. Ela, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Elas não são leis, são normas, mas elas nos ajudam a equiparar a qualidade daquilo que é produzido, entende? Então, assim, ela traz esse olhar, que é uma questão de prática mesmo, vamos vê-la com um olhar mais, não só de exigência, sabe? Mas que eu tô fazendo aqui dali, ela tá me norteando e me norteia também no momento da leitura. Ela traz exemplos, traz dicas e ela também traz uma tabela com as principais normas da ABNT que são utilizadas para trabalho científico, tá? Só dá uma olhadinha, vão confirmar antes de usar a norma que ela dá, se aquela norma naquele ano está vigente, porque se teve alguma atualização, lançaram aquele mesmo número de norma com um novo ano, então a gente tem que utilizar sempre a norma mais recente. Ok? A não ser que o edital, a revista, o evento diga lá que tem que ser a norma antiga, mas geralmente é a norma mais recente, certo? No capítulo 6, nós temos relatos de 2 escritoras e um escritor sobre como foi o processo dele de vivência em relação à pesquisa acadêmica. Eles falam, né, a primeira ela fala que foi tipo uma sensação de gestação, né, que foi acontecendo, né, não teve muito assim preparo, digamos assim, mesmo que você tenha que se preparar, você nunca está preparado, realmente é algo na prática. O segundo, ele fala que não vê a ciência como neutra e isso ajudou muito ele no processo de escrita, né? E a terceira fala da diferença que existe entre a escrita científica, que é solicitada na universidade, com a escrita que a gente aprende na escola e para o vestibular, que é aquela questão da redação, que sim, tem uma diferença. Não é à toa que são nomes diferentes, né, de escrita. Mas aí ela vai e fala, né, que existe essa diferença e ela teve que passar por esse processo de aprender uma nova. Por fim, que é o capítulo 7 do e-book, tem esse capítulo, né, para praticar, que a autora, né, a organizadora, ela traz 4 atividades como exemplo, tipo assim, ó, eu quero que nesse momento você veja tal parte. Porque ela vai do tema até os objetivos. Então ela vai aquela questão lá do tema, da justificativa, dos objetivos e até também a questão da conceituação da pesquisa, a natureza dessa pesquisa, quanto de natureza tal, quanto aos fins é tal, quanto aos meios é tal. Ela nos ajuda a percorrer esse caminho para conseguir escrever isso, entende? Então ela traz 4 atividades, que é englobando essas coisas que eu disse aqui para vocês, e ela traz um exemplo e traz também um exercício para que a gente possa fazer, no caso tem uma parte em branco, para que a gente possa completar com base no que ela explicou no exemplo. Então assim, bem legal.
E por isso, né, eu recomendo esse livro, tanto a docentes como a discentes e pesquisadores. Recomendo para quem dá aula sobre metodologia, recomendo que dá aula sobre pesquisa, recomendo a quem está iniciando a carreira acadêmica agora, recomendo a quem já está na carreira acadêmica há um tempo, porque como eu disse, apesar de ser um livro introdutório, apesar de ser um livro que venha acalmar a nossa alma, ele é um livro que não é básico, ele discute algumas questões que são pontos, inclusive, de contraponto, de contradições na ciência, entende? Então, não é só para quem é novo na pesquisa científica, não. E a linguagem dele é muito simples, os textos são muito uma relação possível, sabe? Não só de eu vou conseguir fazer pelo que esse livro me diz, mas também eu consigo ler. Olha aqui, eu estou lendo um livro sobre metodologia científica, eu estou lendo um livro sobre pesquisa científica, sobre o texto científico, e o livro é extremamente fluido, extremamente leve. Então, assim, ele realmente não só apresenta a proposta, ele é essa proposta apresentada, entende? Então, bem interessante. Como já dito, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, tanto do livro, quanto o que eu achar a respeito do Auxilia, para que vocês possam conhecer um pouco mais, ok? Um cheiro e a gente se vê! Boa leitura!